E pessoal, tudo que a gente faz para um eixo só, nós também vamos fazer quando for o cartesiano completo, que vai ser em duas dimensões para nós. A gente coloca que tem o x, que é a abscissa, e o y, que é a ordenada. Então, ó, por exemplo, vou pegar dois valores aqui. Eu tenho 2 e 6. E aqui eu vou colocar 1 e 7. Fora de escala mesmo, não tem problema. E eu vou colocar esses dois pontos e eu quero encontrar exatamente a coordenada do ponto médio entre os dois. Então eu tenho aqui o meu eixo cartesiano, tenho os dois pontos que eu vou chamar aqui o ponto A e eu quero aqui o ponto B, e eu quero encontrar exatamente o ponto médio. Pessoal, o ponto médio para nós aqui é só a gente traçar do ponto médio lá na abscissa e lá na ordenada, e nós vamos ter aqui a coordenada do ponto médio em x e a coordenada do ponto médio em y. E nós vamos calcular exatamente da mesma forma que a gente fez antes. O x médio é igual o x de A mais o x de B dividido por 2, e o y médio vai ser igual o y de A mais o y de B dividido por 2. Então é só substituição de fórmula, pessoal. Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o xa, que é igual a 2, o xb, que é igual a 6, o xb, que é igual a 6, e substituir aqui dentro. Pessoal, eu gosto ainda de colocar as coordenadas em pares ordenados. Porque daí não confunde mais. Pega esse ponto aqui. Qual que é o par ordenado desse ponto? O par ordenado desse ponto é o 2, que é o x, e o y, que é igual a 1. E desse outro ponto? Desse outro ponto nós temos que o x é igual a 6 e o y é igual a 7. A gente pegou aqui o y ordenado. Pronto, agora eu não confundo. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então o x médio vai ser igual o 2 mais o 6, primeiro com primeiro, dividido por 2. E o y médio vai ser igual o 1, que é o primeiro com o segundo com o segundo, mais o 7 sobre 2. Se a gente fizer essa continha, o x médio vai ser igual a 2 mais 6, 8, 8 sobre 2, e o x médio é igual a 4. Então a coordenada do x médio, 4. Agora vamos para a ordenada. O y médio vai ser igual a 8 sobre 2, e o y médio vai ser igual a 4 também. Então, o y médio é igual a 4 aqui também, é igual a 4. Então, essa coordenada que nós temos vai ser 4 e 4. Vamos ver se está certo? Entre 2 e 4, qual é a distância? Entre 2 e 4, final menos inicial, aquela coisa toda, nós vamos ter que essa distância aqui é igual a 2. E daqui para frente, do 4 até o 6, nós também vamos ter que é igual a 2. Opa, bateu, então é ponto médio. E na ordenada, qual que é essa distância aqui? Entre 4 e 1? Entre 4 e 1, vai ter o 2, o 3, o 4. Então são 3. 3. Aqui a gente tem que essa distância é 3. E essa distância aqui, entre o 4 e o 7, também vai ser 3. Então bateu, os dois ponto médio dividido em duas partes. Pessoal, se quiser dividir em duas partes aqui, também pode fazer isso. Calcula a distância entre 2 e 6. A gente sabe que é 4. 4 dividido por 2, 2. Então tem que andar 2 para frente aqui. O mesmo acontece com y. Se a gente quiser fazer desse jeito, também pode ser feito. Pessoal, na distância, olha só que bacana. Se a gente desenhar, por exemplo, a distância entre dois pontos no cartesiano. Eu tenho x e y, a abscissa ordenada. Eu vou ter o meu primeiro ponto aqui, que eu vou colocar como sendo 2 e 1. Então, coloco 2 e aqui 1. E o segundo ponto, eu vou colocar 5 e 5 lá na frente. Aqui, 5 e 5. Então, 5 e 5. E eu quero encontrar a distância entre o ponto A e o ponto B. Como que eu vou fazer essa formulinha? Como que eu vou descobrir a distância? Pessoal, olha só. Entre o ponto A e o B, se eu quero encontrar essa distância aqui, nós vamos colocar como sendo D igual a distância. Só que
nós podemos trabalhar com triângulos. Eu não preciso necessariamente trabalhar com distância, com fórmula de distância. E esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Sendo um triângulo retângulo, quanto vale essa distância aqui, ó? Se eu pegar essa distância, entre 1 e 5, nós vamos ter que é igual a 4. Se eu pegar essa distância aqui, quanto que é? Entre 2 e 5, a distância é igual a 3. Opa, conheço esse triângulo, hein? Se a gente fizer, ó, nosso amigo Pitch, o d ao quadrado é igual o 3 ao quadrado mais o 4 ao quadrado. E aí vai ser que o d ao quadrado é igual a 9 mais 16 e o d ao quadrado igual a 25. Logo, o d é igual a raiz quadrada de 25 e o d é igual a 5. Como é distância, só tem um valor positivo. Então a gente pode fazer por Pitágoras, que não tem problema nenhum. Só que, pessoal, a gente também pode calcular usando uma fórmula, onde essa fórmula é a distância é igual a raiz quadrada do xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. E tanto faz a forma que você vai fazer, vai dar exatamente a mesma coisa. Professor, mas quem que é o xa, quem que é o xb? Tanto faz, porque está ao quadrado, e qualquer número ao quadrado sempre vai ser positivo. Então, olha só, a distância vai ser igual ao que a gente tem aqui. Raiz quadrada eu ponho depois. Xa, quem que é? É o 2. 2 menos 5 ao quadrado. Quem que é o ya? É o 1. Então, vai ser o 1. Quem que é o yb? É o menos 5. Então, menos 5 ao quadrado. Extrai a raiz de todo mundo. Então vai ficar d igual a raiz quadrada de 2 menos 5 menos 3 ao quadrado, mais aqui menos 4 ao quadrado, extrai a raiz, e a gente vai ter que qualquer número ao quadrado sempre positivo, então vai ser a raiz quadrada de 9 mais 16, e o d é igual a raiz quadrada de 25, e o d vai ser igual a 5. Então, pessoal, não importa o jeito que a gente faça, vai dar exatamente a mesma coisa. Então, ó, a gente pode fazer tanto de um jeito quanto de outro. E para finalizar, se a gente tiver qualquer figura no cartesiano, nós conseguimos calcular o baricentro dessa figura. Se eu colocar o x e o y, vamos começar com uma figura simples, que é o triângulo. Se eu pegar um triângulo qualquer, que eu vou pegar um triângulo bem simples, só para a gente calcular o baricentro. Professor, o que é baricentro? O baricentro é aquilo que a gente chama lá do centro de gravidade da figura. Se eu colocar aqui um lápis e segurar essa figura em cima do meu lápis apoiadinho aqui, ela vai equilibrar, ela não vai balançar para ninguém. Por quê? Porque está no baricentro. Baricentro nós chamamos de G. Então esse aqui é o que a gente chama de baricentro. E como que eu vou fazer? Eu preciso primeiro ter as coordenadas. Então, ó, vou colocar que aqui é 1, 1. Vou colocar que aqui 5 e 3. E aqui eu vou colocar que é 5. Pronto. E eu tenho todas as coordenadas. Então eu consigo calcular o baricentro. O baricentro nós vamos calcular sendo como? Primeira coisa, coloca as coordenadas nos pontos. O A, nós temos que o x é 1 e o y também é igual a 1. O B nós temos que o x é igual a 3 e nós temos que o y é igual a 5. E o C? O C nós temos que o x é igual a 5 e o y é igual a 1. Pronto. A formulinha para a gente calcular o baricentro vai ser assim. O baricentro é igual o xa mais o xb mais o xc dividido por 3. Só isso, professor? A gente vai fazer uma média entre eles para a gente poder achar o baricentro. E o y, professor? Mesma coisa. O baricentro do y vai ser igual a ya mais yb mais yc dividido por 3. Professor, por que você falou que pode ser qualquer figura? Então, se fosse mais figuras, a gente aumentaria
mais o D, mais o E, mais o F, e divide ali pelo que a gente tem, pelo número de vértices. Como vai ficar essa continha aqui? Bom, substitui o x baricentro, vai ser igual ao xa. O xa é 1, ó. Mais, quem que é o xb? Xb é 3, ó. Tá vendo como é fácil se a gente coloca o par ordenado? A gente enxerga bem. Quem que é o c? Ah, o c é o 5. Tudo isso dividido por 3. E agora o y? O y do baricentro vai ser igual. Quem que é o YA? Ó, é o 1. Quem que é o B? Ah, é o 5. Quem que é o C? Ah, é o 1 de novo. Pronto, todo mundo dividido por 3. Então, ó, como fica fácil. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Então, aqui a gente vai ter que é 9 sobre 3. E aqui mesma coisa, ó, 1, 7. 7 sobre 3. Vai ser igual a 7 sobre 3. Pessoal, aqui dá para a gente fazer. Então, a gente faz. Vai ser igual a 3. E aqui não dá para a gente fazer, a gente mantém assim. Então, o baricentro vai ser igual a 7 sobre 3. Se a gente quiser, a gente pode vir aqui na nossa figura e colocar a coordenada que a gente encontrou. A coordenada do G vai ser igual o x, que é igual a 3, e o y, que é 7 sobre 3. Pessoal, tanto faz fazer em fração ou deixar a fração em decimal.